daqueles de vez em quando assim, ó, fala para quem está do seu lado. O senhor é desse, pastor? Sou. Deixa eu só começar. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você vai viver coisas que só Deus faz. Vê se ele acreditou, vê se ele tomou posse. Existem coisas na nossa vida que só Deus faz. E eu vou liberar essa palavra porque é o que vai acontecer na sua vida. Você vai viver coisas que só Deus faz. O dinheiro não faz, mas Deus faz. A empresa não faz, mas Deus faz. O mundo não faz, mas Deus faz. Você não pode, mas Ele pode. Você não tem, mas Ele tem. São coisas que só Deus faz. Aleluia, você crê nisso em nome de Jesus? Eu quero ler um texto com vocês. No livro de Gênesis, capítulo de número 41. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor com vocês aqui, em nome de Jesus. Gênesis 41. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada. Aleluia. A partir do primeiro verso, talvez a leitura vai ser um pouco extensa, mas para me ajudar na introdução, para que eu não tome tanto tempo hoje. Eu vou ler na versão NVI. Olha o que diz. Gênesis, capítulo de número 41. 2 anos depois, Faraó teve um sonho. Faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, e quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de cereal graúdas e boas cresciam do mesmo talo. Depois delas brotaram outras 7 espigas, mirradas, enriquecidas pelo vento leste. E as espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então Faraó acordou, era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhe contou o sonho, mas nenhum deles foi capaz de interpretá-los. Versículo 9 vai dizer: então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me dou conta do erro que cometi. Certa vez, Faraó ficou irado com dois dos seus servos e mandou prender-me com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Uma noite cada um de nós teve um sonho, e cada um tinha uma interpretação. Havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. Versículo 13 vai dizer: tudo começou exatamente como a interpretação que ele nos deu, e eu fui restaurado à minha posição, e o outro foi enforcado. Versículo 14, dobre a sua atenção. Faraó mandou chamar quem? José. E olha que texto tão singular que é esse texto, versículo de número 14. Faraó mandou chamar José, que foi trazido de onde, gente? Tem uma versão que vai falar calabouço, que eu acredito que é a que está aqui, e outro vai dizer prisão. Mas então agora ele estava na prisão, ele estava no calabouço, e Faraó foi lá chamar esse José que estava preso. Pergunte por quê? Pergunte por quê? Porque ele tinha um propósito de Deus estabelecido sobre a vida dele. Ele tinha um propósito. Aí o texto vai dizer, meu pai, olha que forte isso. O texto vai dizer: depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se
ao Faraó. Aleluia! Chegou a hora de viver o sonho e as promessas que o Senhor tem para a história da sua vida. Chegou a hora, escute, olha aqui. A Bíblia vai falar que quando o Faraó chamou José, José sabia, ele estava preso, mas agora ele foi se barbear, ele foi trocar de roupa, porque ele disse: o ciclo, a situação, a fase que eu estou, eu não volto mais aqui. Essa roupa não é da próxima fase, essa barba, esse estilo não é da próxima fase. Chegou a hora de viver o meu propósito. Quantos aqui acreditam que tem um propósito de Deus estabelecido sobre a sua vida? Você tem. Mas vamos para o texto? Vamos pensar em algo aqui. Toda vez que nós pensamos de José, nós pensamos de sonhos, sim ou sim, gente? Toda vez que falamos de José, a gente está atrelado a um jovem que teve o quê? Sonhos. E seria bobeira, ou às vezes desnecessário, eu chegar e perguntar aqui, ó, alguém tem sonho? Alguém tem propósito? Alguém acredita que Deus tem um sonho para a sua vida? Com certeza, todos levantariam a mão. Se eu perguntasse, alguém aqui tem uma promessa de Deus? Muito verdade que a maioria das pessoas levantariam a mão. Deus já falou comigo, Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um sonho para realizar, eu tenho uma promessa que vai se cumprir na minha vida. E a gente acha bom isso, a gente fica empolgado. Como é bom ouvir a voz de Deus, sim assim, irmãos. Como é bom a gente ouvir a voz de Deus, porque sempre quando Deus fala com você, Ele vai te levar para um futuro que você ainda não viveu, mas Ele já está lá esperando você. Só para melhorar, para você entender, a sua segunda-feira vai ser uma bênção, porque Deus já está lá, Ele já está lá na frente, Ele já está preparando a tua segunda-feira. Talvez tenha um contrato que já está assinado te esperando, tem uma porta que vai se abrir aguardando você chegar. A segunda-feira talvez você nem sabe como vai resolver o problema daquela empresa, ou como vai começar, talvez amanhã as aulas, vocês estão preocupados, mas Deus já está lá na segunda-feira, colocando uma porta para você passar. A Bíblia vai falar desse jovem que aos 17 anos, Deus dá um sonho para ele. E neste sonho Deus revela o propósito. Neste sonho Deus revela o propósito de José. Olha, José, você tem um propósito muito nobre. Um propósito de governar sobre os seus, governar sobre o Egito. Aí agora Deus estabelece o propósito. E a gente gosta de ouvir quando Deus fala de uma promessa, de um sonho, de um propósito. Sim ou sim, irmãos? Mas a questão é, queridos, que na mesma proporção que nós gostamos da promessa, na mesma proporção que nós gostamos dos sonhos, nós também precisamos gostar e entender que tem um processo. Os sonhos que Deus nos dá é de graça, mas o processo ele vem separadamente. E o problema de hoje é que talvez existem muitas pessoas que são tão empolgadas nos sonhos, e ele acha que vai vir tudo fácil, mas a questão é que tem um processo. Nós acabamos de ouvir um irmão aqui, um jovem casado, que ele acabou de dizer: hoje eu sou um empresário, a minha empresa está sendo reconhecida nacionalmente ou internacionalmente, eu estou bem casado, estou feliz. Mas nós acabamos de entender aqui, ó, por mais que Deus havia falado lá atrás para ele, teve um processo. Aleluia. A questão que nós precisamos entender sobre o processo, porque quando eu não entendo o processo, eu penso que Deus está longe. Quando eu não entendo o processo, eu mudo o sonho por causa do processo. Quando eu não entendo o processo, eu desisto da promessa por causa do processo. Mas eu vim aqui para dizer para você: o sonho não é para mudar o processo não é para mudar o sonho, o processo não é para desistir da promessa, o processo é para mudar você, porque quando você tiver mudado, a promessa de Deus vai chegar sobre a sua vida. Não desista por causa do processo. Escute, queridos, eu sei que hoje nós estamos vivendo numa geração que tudo que se mostra aí em termos midiáticos é para uma vida de muita facilidade. Seria utopia se eu falasse: quem aqui já não ouviu uma propaganda, viu um sinal, às vezes um patrocinado no Instagram, nas redes sociais: eu vou te ensinar a ganhar 1 milhão em 5 dias. Por que não dizer 7 dias? Vem, eu vou te mostrar para você viver uma vida milionária. E parece que é tudo fácil, mas eu vim aqui para dizer para você: a vida talvez nem vai ficar mais fácil, mas é você que vai ficar mais forte.
A Bíblia fala que Deus deu um sonho para José, queridos. Olha para mim. Agora José tem um sonho, tem uma palavra. E escute, queridos, se Deus falou, creia. Ele vai cumprir tudo o que Ele te prometeu para você. Eu vou repetir até você entender e acreditar nisso. Se Deus falou, pode confiar. Não depende do processo, depende do que Ele falou. Se você continuar firme, Ele vai cumprir o que Ele te prometeu. Para mim. Agora, qual que é a nossa maior dificuldade? Deus vai falar com um jovem de 17 anos, chamado José. E quando José conta o sonho para os irmãos deles, os irmãos deles começam a perseguir ele. Olha o processo. Algum rio dele começou a dizer, mas vem cá, você, loucura, como que você vai ficar governando sobre nós? A Bíblia vai dizer, quando você lê capítulo 37 de Gênesis, quando José chegava, os irmãos diziam para ele assim, olha lá o sonhador. Fica tranquilo, irmão, no começo você vai ser criticado. E depois até ridicularizado. Mas depois alguém vai querer copiar você, porque vai ver que Deus é na sua vida, Deus é na sua casa. A Bíblia vai dizer no capítulo 37 de Gênesis, um homem que tem uma promessa, um homem que Deus falou com ele, um homem que Deus deu um sonho para ele, um homem que Deus deu uma visão para ele. A Bíblia vai dizer que os próprios irmãos falaram, vamos acabar com a vida de José? Vamos destruir, porque nós não queremos que ele fique acima de nós. Mas escute, queridos, é Deus que falou. Agora, pastor, mas olha que interessante, se esses irmãos estão contra Moisés, contra José, olha que esses irmãos levantam contra ele, querendo impedir a promessa de Deus. Sim, meu irmão, até quem vive numa família disfuncional tem promessa de Deus, mas vai cumprir a promessa independente de como está a família. O que eu preciso é crer. O que eu preciso é confiar, porque talvez essa família disfuncional é só um processo que você vai ter que passar. E eu vim aqui para dizer, o processo não vai impedir os planos de Deus sobre a tua vida. Olha aqui, José agora tem um sonho, mas agora Deus vai revelar para ele o processo. E cada passo que ele dá, ele vai descobrindo um processo. Porque se Deus fala de todo o processo na hora que falou do sonho, tinha muita gente que ia desistir. Agora, qual que é um desafio nosso? A questão é que quando Deus fala, muitas vezes que Deus fala, o cenário que eu estou vivendo é muito contrário do que Deus está falando. Quando eu tinha 13 anos, quantos anos? 13. Tem algum aqui de 13? Aqui de 13? Vocês, 13 anos? Quando eu tinha 13 anos, escute, queridos, eu ia para a escola bíblica dominical. A sala da escola bíblica dominical era pequena. Era ali 17 pessoas, não passava de 20. E aí o professor pegava a revista da escola bíblica e falava assim, pastor Jorge, vamos ler o tópico da revista. Aí pedia um jovem para ler, um adolescente para ler. Aí daqui a pouco ele falava, Ernesto, leia. Irmão, eu não conseguia. Por que eu não conseguia? Eu perdi o meu pai aos 11 anos de idade, meu pai tinha só a 4ª série. A minha mãe não sabe ler, não sabe escrever. Então eu nunca tive um estímulo para ler, para estudar, para ir à escola. Eu não tinha uma família, uns pais para me ensinar a isso. Então quando eu tinha que ler na frente das pessoas, eu gaguejava, eu falava as palavras erradas, eu não tinha condições, eu ficava nervoso, eu ficava ofegante. E isso para mim não era fácil. Mas olha que interessante, eu ia na escola bíblica e não dava conta de ler uma revista, ao ponto dos meninos rirem de mim e eu falava, professor, pede outro para ler. E quando eu chegava no culto, às vezes Deus usava uma pessoa numa ministração para dizer, você vai ser um pregador da minha palavra, você vai ser um pastor de igreja. Como? Um jovem que não consegue nem ler uma revistinha, um tópico da revista, vai ser pastor de uma igreja, vai pregar a palavra. Escute, queridos, Deus não analisa o cenário para ele falar. Eu vou repetir para você entender, porque tem gente que pensa que o cenário precisa estar favorável para Deus falar. Não, Deus não depende do cenário, Ele tem a capacidade de mudar o cenário para o propósito dEle se cumprir na sua vida. Ah, mas as notícias são más. Deus não olha a notícia de jornal para falar sobre você, Ele muda a notícia para abençoar você. Aleluia! Agora escute. Começa o processo na vida de José. Para ser rápido aqui, vocês lembram? Agora os irmãos dele vão querer matar ele. Tiram a túnica que Deus deu a ele. E agora os irmãos vão querer tirar a vida de José. Até que aparece um irmão mais bonzinho e fala, não vamos matar não, vamos vender ele como escravo. E aí agora passa uma carruagem dos amalequitas e colocam em José para ser vendido. E ele é levado lá para o Egito.
Escute, querido, ser vendido pelos próprios irmãos e começar agora a ser escravo, não tem nada fácil num processo como esse. Mas como eu disse, o processo não é para te fazer desistir, o processo é para te fazer mais forte. A Bíblia vai dizer que agora ele vai para a casa de Potifar. Vocês conhecem a história? A Bíblia diz que ele foi um bom servo na casa de Potifar. Ele foi um bom escravo, até que agora ele é acusado de algo que ele não fez. A esposa de Potifar tenta assediá-lo e ele foge desse assédio. E aí ela começa agora a acusá-lo, que ele que tentou assediá-la. E por causa disso, por causa dessa acusação da esposa de Potifar, ele é levado para a prisão. Processo, processo, processo. Mas escute, a Bíblia vai dizer que agora ele vai preso injustamente. Escute, queridos, a felicidade não está no caminho mais curto. A felicidade está no caminho que Deus quer que você passe. Mas agora ele vai para a prisão, ele não merece ser preso. Ele está injustamente preso lá. Mas a Bíblia vai dizer, olha o copeiro. O copeiro teve um sonho, 2 homens tiveram sonhos lá na prisão. E Deus usou José para interpretar o sonho deles. Sabe por quê? Eu estou sofrendo uma injustiça, mas não pratico a injustiça, porque eu não devolvo a maldade que colocam sobre mim. Eu entrego o que eu tenho e abençoo a vida das pessoas. José está dizendo, é só um processo. Eu estou na casa de Potifar, mas tem um trono me esperando, tem uma cadeira de governador me esperando. Eu estou na prisão, mas tem uma cadeira de governador me esperando. Estão esquecendo de mim, mas Deus falou comigo. Eu vim aqui para dizer para você, nas horas mais difíceis da sua vida, lembra que Deus tem um propósito para a sua vida. Lembra que Deus falou com você. Lembra que Deus liberou uma promessa para a tua casa. Nas horas mais difíceis que talvez você está passando, comece a lembrar, eu tenho um propósito, Deus falou comigo. E Deus não volta atrás. Aquilo que Ele falou, Ele cumpre, Ele cumpre. Escute, queridos, até que chegou o dia que nós acabamos de ler aqui. José passou por tantos processos, mas eu vim aqui para te dizer, Deus usa o processo para te amadurecer. Deus usa o processo para te amadurecer. E a Bíblia vai dizer que agora José é chamado pelo faraó. Escute, queridos, ninguém vai impedir o que Deus estabeleceu para a tua vida. Eu sei que tem hora que a gente não entende. Eu me lembro que quando a comunidade da Mer Church iniciou aqui, cidade de Uberlândia, final de 2019. E aí o Senhor tinha liberado algo sobre a nossa vida para aquela igreja. Dezembro de 2019. Aí começamos a igreja lá, dezembro, janeiro, fevereiro. Aí março de 2020, o que aconteceu? Pandemia. Fechou a igreja. Como assim? Eu nunca tinha passado por um período da minha vida que se fechou a igreja. E aí agora, alguém olhava para mim e falava, pastor do céu, como que a gente vai fazer? Porque, e agora? Não tem os cultos mais. Não tinha aparelho de transmissão, não tinha isso, não tinha aquilo. Escuta, pastor, o que nós vamos fazer? A gente não tem nada. Não tem nada, mas tem uma palavra. Não tem nada, mas tem uma promessa. Não tem nada, mas nós carregamos um propósito. Não tem nada, mas Deus falou com a gente. Não tem nada, mas se você tem uma palavra de Deus, meu irmão, você tem tudo o que você precisa. Eu vim aqui para falar para você. Aleluia. Pare de olhar para circunstâncias que te limitam e lembra do que Deus disse ao teu respeito. Porque se a circunstância te limita, a palavra de Deus faz você chegar no teu rumo profético que Ele já determinou para a história da sua vida. Eu me lembro, eu falei, irmão, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu me lembro que a gente começou, uma sexta-feira, eu cheguei para reunir com os irmãos lá na igreja. A gente começou a pensar que maneira que nós íamos transmitir o culto online. E aí era uma sexta-feira, já quase 10 da noite. Um dos nossos meninos entrou na internet, falou, pastor, tem um webcam aqui. Não despreze os pequenos começos. Sabe de uma coisa? José, olha aqui, José ele começou bem lá em Canaã. Só que Canaã é o lugar mais baixo, mas ele era bom lá. Não despreze os pequenos começos. Se você se acha grande demais, preste atenção nisso. Se você se acha grande demais para participar de um projeto pequeno, você vai ser pequeno demais para participar de um projeto grande. Então é pequeno, mas dá o seu tudo. É pequeno, mas valoriza.
Escute, é só o começo, mas vai 100%. É só o começo, mas entenda. Provérbios 4:18. A vereda do justo, ou o caminho do justo, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Pode estar pequeno, mas faça bem feito, porque o Senhor vai honrar a tua fé. O Senhor vai dar um retorno pela tua semente que você está lançando, e eu tenho certeza disso. Era sexta, 11, quase 11, 10 e pouquinho da noite. Um dos meninos falou: pastor, eu acabei de olhar aqui no Facebook e tem um rapaz vendendo uma câmera por R$300. Eu falei para ele: escute, oferece 200. Ele: nossa, pastor, eu pensei em 250 pelo menos. Eu falei: não, é porque a gente só tem os 200. Oferece 200. Deus vai honrar o que você tem na mão. Lembra quando a mulher viúva, que o marido faleceu, os credores foram lá e queriam cobrar dela, ela não tinha dinheiro, os credores queriam levar o filho. Ela chegou diante do profeta, e o que ela precisava para pagar, irmão? O que ela precisava para resolver o problema? Dinheiro para pagar a dívida, sim ou sim? O profeta chegou nela e não diz o que você quer. O profeta diz: o que você tem em casa. É com o que você tem que Deus vai te abençoar e levar você rumo às promessas que Ele tem para a história da sua vida. É com o que você tem, é na casa que você tem, é da família que você tem, é com os irmãos que você tem, é com o emprego, é com a casa que você tem, é o começo. Agora escute. Eu falei: irmão, faz uma oferta aí para ele. Isso era quase 11 da noite, a gente mandou uma resposta, uma mensagem: olá amigo, tudo bem? E ele respondeu 11 da noite. Eu falei: rapaz, você não gosta de Deus. O Arthur falou: pastor, e aí? Eu falei: oferece os 200. Ele falou: cara, eu tô aqui com o meu pastor. Eu falei: você tá fazendo, tá apelando já, né? Tá levando já pro lado espiritual e tal. Ele falou assim: cara, meu pastor só tem R$200 para comprar essa webcam pra gente fazer o culto lá. Ele falou assim: tá fechado, pode falar pro pastor vir buscar. Deixa eu te falar uma coisa. Você já viu a porta do shopping? A porta do shopping é automática, sim ou sim? Quando você chega, ela abre. Olha o que eu acabei de dizer: quando você chega, ela abre. Tem muita gente esperando uma porta para dar um passo. Tem muita gente esperando uma porta abrir para dar um passo. E tem muita porta esperando você chegar para ela se abrir. Nós precisamos de agir por fé. Nós precisamos de agir por fé. Tem muita gente que está como se estivesse no estacionamento do shopping, dizendo assim, ó: se a porta abrir eu dou um passo, se a porta abrir eu dou um passo. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: chega perto da porta, dê o passo que ela vai abrir para você passar. E o negócio era tão de Deus que eu falei: irmão, então ele vai vender para nós. Aí ele disse assim, eu falei: pergunta onde é. Irmão, o camarada morava próximo da igreja. Aí a gente foi lá, irmão, comprar um webcam de R$200. Mas pensa que a gente estava trazendo, parece que um filho primogênito no colo. Gente, olha aqui, a gente conseguiu comprar. Eu, Arthur, Sérgio, Davi e não sei quem mais, uns meninos que estavam lá. Quando aquela pequena câmera chegou lá, a gente celebrou, a gente vibrou e agradeceu a Deus, pastor. Mas era só uma pequena câmera. Escuta, o processo vai fortalecer você para chegar onde você quer. Entenda que eu vou falar agora, não é nenhuma prepotência nem arrogância, mas só reconhecendo a bondade de Deus. Esse mesmo pastor que há 4 anos atrás custou comprar uma câmerazinha de webcam para fazer a transmissão do culto. O ano passado nós compramos um painel de LED de R$210 mil, porque o Deus que fez a promessa, Ele vai cumprir tudo na história da sua vida. Escute, olha aqui, tem uma canção que diz assim, ó: temer porque se eu estou guardado por quem nunca. Você pode cantar isso? Vai, declara isso, vai. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio. Vamos cantar de novo, temer porque, vai, todos juntos, vai. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é irás prover de novo. Eu creio em ti. Cante. Haja o que houver,
você vai viver coisas que só Deus faz. Você vai viver coisas que só Deus faz. Escuta, queridos, para nós vamos entender uma coisa. Ler a história de José, para nós é simples. A gente já conhece o começo, o meio e o final, então é muito simples. Mas se coloque no lugar de José agora. Deus te dá um sonho e daqui a pouco seus irmãos querem vender você. Daqui a pouco você vai trabalhar numa casa que você não conhece ninguém e ser chamado de escravo. Daqui a pouco você está preso e não merece ser preso, e as pessoas, os seus amigos esquecem de você lá. Olha, imagine essa cena, você está preso injustamente, não fez nada por merecer isso, queridos, mas são processos que às vezes Deus permite você passar. Deixa eu falar algo para você. Para de dar resposta para quem não tem a ver com o teu propósito e começa a dar resposta para o Deus que formou você com um propósito. Agora imagina a cena. Imagina a cena comigo. José acorda para mais um dia. Mais um dia de quê? De injustiça, porque ele merecia estar preso. Mais um dia do quê? De cadeia. Mais um dia de prisão, mais um dia de um calabouço. Mas chega uma hora, meu irmão, que o propósito vai ser estabelecido na sua vida. Eu não vejo, olhe para mim, eu não vejo aqui José reclamando. Eu não vejo aqui José duvidando. Eu não vejo aqui José desacreditando. Eu não vejo aqui José procurando outro propósito. Para mim, queridos, tem gente que no momento de um desafio, ele começa a querer pular para outro propósito. Fica no lugar que Deus te colocou, porque nesse lugar ele vai fazer um milagre, mas ele vai cumprir aquilo que ele te prometeu. Olha para mim rapidamente aqui, Lucas capítulo de número 24, versículo 13, vai narrar a história de 2 discípulos. Pode colocar para a gente ler junto? Porque se a gente ler a Bíblia, a gente não erra. Lucas capítulo 24, o versículo é o de número 13, por favor. Olha o que diz o texto, se puder projetar aqui. Lucas 24, 13. Talvez eu peguei vocês aí de surpresa, né? Aleluia, porque eu queria que a igreja lesse com a gente. Se não puder, eu leio aqui, tá aí? Olha que ótimo, glória a Deus. Naquele mesmo dia, que dia era esse? Domingo. Qual domingo? Olhe para mim. Jesus morreu na sexta. Sexta, tristeza. O sábado, silêncio. E agora era o dia da promessa. Olha o que o texto vai dizer. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, aproximadamente 11 quilômetros. O texto, versículo de número 14. Enquanto conversavam e discutiam, 14? No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Vamos melhorar a história? Domingo, 2 discípulos desistiram de acreditar no propósito. Jesus morre na sexta, sábado nada acontece, e agora no domingo eles falam: vamos embora de Jerusalém? Vamos embora? Como embora? Jesus falou: ficar em Jerusalém, mas agora eles vão embora. Sabe por quê? Porque tem frustrações que querem tirar você do propósito. Tem decepções que querem tirar você do propósito. Mas olha que interessante, enquanto tem 2, isso aqui muda um pouco a realidade de muita gente que quer muita religiosidade, porque tem 2 aqui desobedientes, sim ou sim, gente? Jesus falou: ficar em Jerusalém, e eles saem, então eles estão desobedecendo, sim ou sim? Estão indo para Emaús, não é para ir, são desobedientes. Mas mudando a cabeça de muitos, que Deus só gosta dos obedientes, eu estou vendo Jesus andando atrás de 2 desobedientes, porque o amor dele não é para os sãos, é para os doentes mesmo. Ele vai atrás. Nós ouvimos um jovem aqui falar que estava na boate e o Espírito Santo estava falando com ele. Nós ouvimos um jovem falar que estava na festa aqui e Deus estava mostrando placa de carro dizendo: ora, meu filho, ora. Deus não vai desistir, mesmo que você desista, Jesus vai continuar indo atrás de você para fazer você viver a promessa que Ele tem para a sua vida. Ele vai atrás, Ele vai atrás, Ele vai atrás, Ele vai atrás, mas Ele não desiste de você. Você pode até desistir de Deus, mas Ele não desiste de você. Você pode até querer virar as costas para Deus, mas Ele nunca vai virar as costas para você. Você pode até perder as suas forças, mas Ele não perde as suas forças. A questão, querido, escute. Tem como um jovem subir aqui? Um dos meninos? Pode subir aqui rapidinho? Rápido, rápido, isso.
É esse, ó. Palmas para esse lindão aqui, ó. E vai subir aqui mesmo, né? Vai subir, ó. Olha para mim. Tem hora que a gente fala assim, ó, segura na mão de Deus, segura na minha mão. Imagine que eu sou, só um exemplo, tá? Eu sou Deus, mas eu sou um tipo de Cristo, cristãos, um tipo de Cristo na terra, amém? Eu sou Deus agora, e ele é o discípulo. Aí ele fala, eu peguei na mão de Deus. Se ele que pegou na mão de Deus, ele que pegou, pega no meu pulso aqui, no meu pulso. Ele que pegou. Eu estou pegando na mão de Deus. Então só que tem hora que a gente solta, porque a gente é fraco, a gente é falho, a gente desiste como esses discípulos. Aí solta a minha mão. Se fosse, estivesse pegando na mão de Deus, já soltou, agora está distante. Mas não é você que pegou na mão de Deus, é Deus que pegou na sua mão. É isso. Solta a minha mão. Ele soltou, mas eu estou junto. Pode soltar. Não, você soltou a mão de Deus, mas Deus está segurando as tuas mãos. Você soltou a mão de Deus, mas Deus está segurando. É por isso que você está aqui. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Pode pôr a letra de novo, por favor. Olha o que o texto está dizendo, queridos. Meu pai, isso aqui é muito lindo. Olha o que o texto está dizendo. Lucas 24, nós paramos, salvo engano, no 14, né? Pode colocar, por favor. Olha o que a Bíblia vai dizer. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus o quê? Como é que é o nome do rapaz aqui? É Patrick? Não? Patrick? Olha lá, Patrick querendo sair da igreja e Jesus atrás dele. Patrick querendo ir para o mundo e Jesus atrás dele. Patrick, ele contou o testemunho dele aqui, vocês viram. Patrick querendo ir para as boates, festa, balada, como filho pródigo, foi para uma terra longínqua, vivendo uma vida dissolutamente. Mas isso não afastou Jesus dele, porque Jesus, você pode talvez até desistir do propósito, mas Jesus estava falando para o Patrick: Patrick, eu não desisti do propósito. Eu te dei um sonho para cumprir esse sonho, eu te dei um propósito para cumprir esse propósito, e eu vim aqui hoje para dizer: Jesus vai pegar na tua mão de novo, e você vai viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Escuta, desculpa. Parece que eu já estou empolgando, né, irmão? Eu sou assim, eu falei para a irmã que me convidou. Eu falei: irmã, eu sou assim, é eu mesmo, você já me ouviu pregar. Eu posso continuar assim, pastor? Pode? A igreja, eu posso continuar assim? Eu falei: irmã, é o pastor Ernesto. Olha o texto. Mas escute, você não precisa ser igual. Se Deus precisasse fazer alguém igual, você seria inútil. Você é diferente porque Deus precisa de você do seu jeito. Amém? Olha o texto. Jesus se aproximou, o próprio Jesus. Por que a Bíblia fala o próprio? É porque eles estavam conversando de quem? Jesus. Olha aqui. Rapaz, Jesus morreu. Jesus morreu, cara, e agora a gente esperava. Nós tínhamos uma expectativa que a redenção de Jerusalém ia vir sobre ele. Olha aqui que interessante. E Jesus se aproximou e começou ao que, gente? Você não está nem percebendo, mas Jesus já está fazendo algumas coisas na sua vida. Eu vou melhorar para você entender. Você nem está sabendo, mas tem coisas que já está acontecendo. Você nem está sabendo, mas tem coisas de Deus que já está acontecendo na sua vida. Eu me lembro um dia que eu preguei sobre Rebeca e Isaac, quando Rebeca ficou grávida. Quantas mamães nós temos aqui? Levanta a mão as mamães. Lembra quando ficou grávida, filha? Lembra? Algumas coisas começaram a mudar, procurou o esposo, falou: bem, algumas coisas estão atrasadas, eu estou sentindo umas coisas estranhas. E aí vai no médico, ou vai na farmácia para fazer o exame da farmácia, ou vai fazer o exame de sangue, beta-HCG, isso, né? E aí foi lá, não foi, irmã? Aí o médico falou o quê? Você está grávida. Então ela descobriu que estava grávida. Só que aí o médico vai fazer uma ultrassom e vai falar o quê? Você já está de 3 semanas, 4 semanas, sim ou sim, gente? Quer dizer que é o seguinte: há 3 semanas atrás o milagre já estava acontecendo e ela nem estava percebendo. É o que Deus está fazendo. Você está aqui no culto, tem um milagre que Ele já está providenciando para a tua vida. Talvez você nem está vendo, mas Ele já está fazendo. Escuta, vamos aqui o texto. Vai deixando a letra aqui para nós lermos aqui. Pode deixar aqui, a gente vai. Versículo que a gente leu. Olha Jesus caminhando com eles. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Jesus agora vai perto deles. Mas olha o que o texto está dizendo, versículo 16. Mas os olhos deles foram impedidos
de reconhecê-los. Tem uma tradução que fala assim: os olhos deles estavam como que fechados. Caminho errado, olhos fechados, e Jesus conversou com eles. Vamos lá. E eles lhe perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com o rosto entristecidos, frustrados. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Aí Jesus pergunta: que coisas? Olhe para mim e dobre sua atenção. Eles já conheciam Jesus, caminhavam com Jesus, mas eles não reconheceram a voz. Os ouvidos estavam como que tapados, os olhos não enxergavam Jesus. Mas sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer, versículos para frente aqui, que eles geraram uma expectativa e a expectativa não foi atendida, e eles se frustraram. Pessoas frustradas têm facilidade para desistir do propósito. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: Ele vai curar essa frustração e vai ativar o propósito dele na história da sua vida. A Bíblia vai dizer que agora Jesus vai até eles, e aqui eu vou encerrar. Jesus vai conversando e eles vão: não, você não está sabendo? Agora olha que interessante, eles estão no domingo falando da tristeza de sábado. Pega a chave disso aqui. Eles estão domingo falando: Jesus morreu. Ele tinha morrido na sexta. O sábado era o silêncio, e a promessa é que no domingo era a ressurreição, sim ou sim? Mas eles estavam vivendo no domingo, mas pensando na sexta. Sexta é a tristeza, domingo é o milagre. Aí agora eles estão vivendo o domingo com a tristeza da sexta. Aí Deus está dizendo: vem para o domingo, porque o domingo já é o milagre, já é o dia da bênção, a promessa está se cumprindo, a proposta de Deus está sendo realizada. Agora eles não estão vendo. Eles chegam em Emaús, e quando eles chegam em Emaús, eles entram e falam: Jesus, fica com a gente porque já está tarde. E aí agora Jesus entra, senta na mesa com eles. E quando Jesus senta na mesa, Jesus vai servir o pão. Partiu o pão e foi dar para os discípulos. Imagine que eu vou te entregar algo agora. Todo mundo, se eu te entregar alguma coisa na sua mão e colocar um pão na sua mão, nessa hora você vai olhar para a minha mão para pegar o pão, sim ou sim? A Bíblia fala que na hora que eles pegaram os pães nas mãos de Jesus, eu tenho certeza que eles viram os sinais dos cravos, as mãos de Jesus furadas. E a Bíblia vai dizer que nesta hora os olhos deles se abriram, e aí Jesus saiu e eles começaram: era Jesus, nós não reconhecemos onde nós estávamos, por que nós não reconhecemos? E a Bíblia vai dizer que eles voltaram para Jerusalém, porque Jerusalém era o lugar do propósito, Jerusalém era o lugar da promessa. Jesus veio aqui hoje para te servir um pão, para falar para você: comece a olhar para as minhas mãos de novo, que você vai ver que tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na história da sua vida. Aleluia. Canta de novo. Temer porque eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome poderia falar aqui de Davi, que passou o processo até se tornar um rei. Estou falando de José, que passou um processo para se tornar um rei. Mas tem algo no capítulo 41 de Gênesis, versículo 38, que para mim chama atenção, e eu vou encerrar com esse versículo e depois com o versículo de Samuel. Olha o que o texto diz. Gênesis 41, 38. Olha o que a palavra do Senhor diz. E disse Faraó aos teus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus. Olha que nessa versão: por isso Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito de Deus? Querido, pode ter talento, pode ter dinheiro,
pode ser bonito, pode ter muita coisa, mas a diferença na vida de José é que ele sempre teve o Espírito de Deus. A gente conta a história de Davi, venceu Golias, mas a gente precisa ler antes, no capítulo de número 16, 15 de 1 Samuel, a Bíblia fala que a unção veio sobre Davi, Samuel ungiu Davi e o Espírito de Deus se apoderou dele. Quer vencer o processo? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus, você enche, você vai vencer o processo e vai viver o teu propósito em nome de Jesus. Deus abençoe, eu agradeço essa oportunidade. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh. Irás pronto, fique de pé para você adorar o Senhor nessa noite. Eu creio em ti, Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Escute, queridos, olhe para mim. Nem todo mundo tem facilidade para viver propósito. Nem todo mundo ele consegue sozinho passar os processos. Pergunte por quê? Talvez a vida te ensinou a ser um pouco mais, revoltado, ou até mesmo se algo saiu do teu propósito ou da linha, você já desistiu de tudo. A verdade é que existem processos que nos machucam. E talvez tem gente que por causa do processo desistiu do propósito. E talvez você está aqui hoje, viu esse rapaz contando o testemunho dele. Esses lindos louvores estão sendo cantados aqui. Eu contei a história de 2 discípulos que estavam querendo desistir. E talvez você disse: pastor, eu sou um desses que talvez desistir. Ou talvez você é um desses que precisa falar: a partir de hoje eu quero encontrar com esse Jesus para eu viver o meu propósito. Se você hoje entende que você precisa dar um passo para próximo de Deus, reconhecer Jesus como seu Salvador, pastor, é ser crente a partir de hoje? Não, é muito mais do que isso. Não é sobre uma religião, é sobre um Pai. Não é sobre um título, o nome de uma igreja, é sobre uma comunhão com o Pai. E talvez hoje você está aqui, talvez você afastou da igreja, se entristeceu, ou talvez você veio visitar hoje a gente aqui, e você está dizendo: eu quero esse Jesus. Eu quero esse Deus que mudou a vida de José. Eu quero esse Deus que realizou tudo que Ele prometeu. Se você entende que hoje é o seu dia, você que está aqui, um irmão, uma irmã, um jovem, uma jovem, eu queria que você levantasse a sua mão, você que quer aceitar Jesus hoje. Você que quer aceitar Jesus hoje, pode levantar sua mão. Olha, tem uma aqui, tem mais outra, 3, 4. Será que vocês podem ficar felizes porque Jesus está salvando pessoas? Olha aqui, olha aqui. Aleluia. Eu queria pedir, você que levantou a mão, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Isso, vem aqui. Olha aqui, irmãos, pessoas que estão aceitando Jesus. A Bíblia vai dizer: porque um pecador se arrependeu, lá no céu tem festa. Eu não sei porquê, se lá no céu tem festa, aqui também tem que fazer festa. Olha essas vidas aqui que o mundo lá fora, mas não encontrei o que Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha filha. Deus não desistiu de vocês. Deus não desistiu.